todos cumprimentados, caros telespectadores. Hoje iremos falar sobre um instituto muito importante, também ligado à lei da família. A semelhança do que se falou da última vez que eu tive a intervenção, que foi um instituto também muito importante, relacionado com a regulação do poder parental, hoje estaremos aqui para falar do Instituto da União de Fato. A União de Fato é, portanto, um instituto que tem a ver com aquela relação que as pessoas estabelecem mesmo à semelhança do casamento. A diferença que faz é que as pessoas estão aptas para casar, mas não o fazem. É uma ligação singular, notória, estável, entre duas pessoas, com o objetivo também de constituir família. Então, a união de fato, digo que é importante, porquê? Porque se formos a fazer uma avaliação geral daquilo que é a nossa sociedade, vamos verificar que a maior parte das pessoas, elas vivem neste tipo de relação. Então, o que é que vem a ser esta união de fato? Como eu dizia, é uma relação singular, é notória, é estável. Esta relação pressupõe uma comunhão plena de vida. Assim como o casamento também pressupõe uma comunhão plena de vida. Mas há a diferença entre a união de fato e o casamento exatamente porque na união de fato não existe aquele registro por inscrição e hoje, com uma modalidade diferente, poderá então haver um registro da união de fato, aspecto que podemos considerar uma grande inovação. Dizia que a união de fato pressupõe efeitos, portanto, de presunção de maternidade e paternidade e releva também para efeitos patrimoniais. Nós podemos fazer assim podemos fazer uma forma de diferenciar o que é a união de fato nesta lei nova 22/2019, comparativamente à Lei 10/2004, que era a antiga Lei da Família. Mesmo depois de estarmos, portanto, numa modalidade já com uma legislação que tem a ver com o direito da família, que a partir do momento que saiu daquilo que era o Código Civil português, então a Lei da Família estava inserida no Código Civil português e a dado momento passou para a Lei 10/2004 e hoje temos a Lei 22/2019. Então é importante fazer uma diferenciação em como é que era a lei na Lei 10/2004 comparativamente à Lei 22/2019. Temos aspectos novos, temos, portanto, a situação que até podemos considerar que acaba sendo muito importante porque, na verdade, víamos algumas situações que eram, de certa forma, não tão saudáveis naquela situação em que as pessoas, de certa forma, poderiam estar numa posição, enfim, de poder querer se separar e vivendo em união de fato e para terem o reconhecimento da união de fato era uma situação que deveria-se levar o processo ao tribunal, primeiro para o reconhecimento e depois para a possível partilha de bens. Hoje nós temos uma modalidade bem diferente. Como dizia eu, temos os efeitos patrimoniais da união de fato, da qual pressupõe então que já exista, a partir da lei, aquela situação em que pode ser, de certa forma, reconhecida, assim, com uma situação muito mais breve do que era na Lei 10/2004. Vejamos então, na união de fato hoje em dia, com a Lei 22/2019, poderá, a partir da área de residência das pessoas interessadas e que vivem nessa relação, poderá então a autoridade administrativa daquela área passar um certificado. Este certificado, passado pela autoridade administrativa, ele depois pode ser levado para o registro civil e, a partir do registro civil, passar-se um certificado. Este certificado, então, em juízo ou fora de juízo, tem um certo valor. Já não há necessidade de se fazer uma ação simplesmente para o reconhecimento da união de fato, para depois fazer uma outra ação que tem a ver com aquilo que é
a partilha de bens, por exemplo, em caso das pessoas pretenderem se separar. Dizia que a união de fato, ela pressupõe, portanto, também, para além dos efeitos patrimoniais e de presunção de maternidade e paternidade, pressupõe também outros efeitos ligados ao direito sucessório. Sabemos que a sucessão é a transferência da titularidade dos bens que pertenciam ao falecido para os seus herdeiros. Os herdeiros, que podem ser herdeiros legitimários e herdeiros legítimos. Estes legitimários têm a ver com as pessoas que estão diretamente ligadas, portanto, num grau de parentesco direto com o autor da sucessão e que, de certa forma, também poderia abranger também aqueles que estivessem casados oficialmente. Sabemos que a união de fato é uma forma de constituir família também, mas não podemos compará-la ao casamento, porque, de certa forma, a união de fato não é propriamente um casamento. É certo que as pessoas vivem juntas, têm os seus efeitos, hoje muito mais alargados que na lei anterior, mas teremos que diferenciar. Temos no casamento, por exemplo, temos a situação em que existem os efeitos jurídicos do casamento. Esses efeitos remetem-nos àquilo que é dos deveres recíprocos dos cônjuges. Na união, de fato, também nós podemos encontrar os deveres recíprocos dos cônjuges, mas já os efeitos não são tão abrangentes como são, portanto, na união de fato. E, ao ser assim, falava-se dos efeitos sucessórios, significa que os unidos de facto podem, então, de certa forma, também poderem beneficiar-se como herdeiros do cônjuge falecido, seja mulher ou homem. Se falece o homem, abre-se a sucessão para aquele que faleceu e, efetivamente, o outro cônjuge pode, enfim, mesmo unido de facto, neste caso companheiro, fala-se de cônjuge quando as pessoas estão casadas oficialmente, mas neste caso concreto, quando se trata de pessoas que estão unidas matrimonialmente ou, por outro lado, unidas de facto, elas, de certa forma, acaba-se designando para estes dois, portanto, companheiros. E, ao ser assim, isto é uma grande inovação, porque as pessoas que estiverem ligadas por este tipo de relação poderão também, de certa forma, vir a ser herdeiras da pessoa que faleceu, neste caso do companheiro falecido. E outro aspecto que também constitui, portanto, uma grande inovação é a possibilidade, então, de se ter, a partir do registro civil, o certificado, aquele que vai atestar que aquelas duas pessoas realmente vivem em união de fato. Mas para que aconteça a união de fato, é preciso também que as pessoas tenham aqueles que são os requisitos essenciais para que possa ser constituída esta união de fato. À semelhança do que acontece no casamento, existe uma idade núbil, a idade para casar. A idade para casar na Lei 22/2019 são 18 anos. Significa que as pessoas com menos de 18 anos, elas, de certa forma, não estão, portanto, com requisitos para o casamento. Significa que têm um impedimento matrimonial. E também, quando vejamos então, em relação à união de fato, diríamos que as pessoas que também pretendem estar unidas de fato e para ter o reconhecimento a partir do registro civil, onde serão passados os certificados, portanto, daquela relação, também terão que ter estes requisitos que tem, portanto, a lei civil. Por exemplo, o requisito da idade. E se porventura, outra situação que também é uma inovação, é que se duas pessoas estiverem unidas de facto e pretenderem ter uma outra relação também de facto, já não será possível, porque já existe uma união de fato de A e com B. Então, o B não poderá também unir-se de facto com o D, por exemplo. Constitui aí um impedimento matrimonial. São aspectos que nós podemos dizer que vieram realmente revolucionar este Instituto, porque, de certa forma, se formos a fazer uma análise das situações que ocorriam por causa da situação de não haver um reconhecimento da união de fato da forma como hoje temos na Lei 22/2019, teríamos uma situação de bastante constrangimento.
O processo em si era moroso e quando já estivesse na fase, portanto, de poder-se, portanto, intentar ação, era outra situação de ter que se esperar a situação, portanto, de poder-se, de certa forma, fazer a partilha de bens. E quanto à presunção de maternidade e paternidade, esta questão, o que é que quer dizer concretamente? Presume-se que o filho que nasce de A mais B, este estando unido de facto, com certeza que é filho de ambos. E se houver uma situação em que o companheiro, por exemplo, acha que aquela criança não é seu filho, haverá que, de certa forma, também iniciar um processo de investigação de paternidade, exatamente para aferir se aquela criança é ou não é seu filho, com meios que a lei dispõe também para este tipo de situações, até determinar-se se efetivamente a criança é ou não é. Mas antes disso, presume-se que aquela criança é filho do sujeito, portanto, que está unido de facto. Entretanto, o mesmo acontece com a questão da maternidade. E ao ser assim, também acreditamos, isto já havia na lei anterior, não constitui nenhuma inovação, mas também é importante que a gente se refira a este aspecto, porque tem a ver com aquilo que também nos parece que é importante na lei, portanto, neste Instituto da União de Fato. E outro aspecto que nos parece realmente que importa referir aqui, e é bastante importante, é que a união de fato releva para efeitos, portanto, dizia patrimoniais, mas o regime de bens que é aplicado à união de fato é o regime de comunhão de adquiridos. E o que é que significa dizer que o regime é de comunhão de adquiridos? Significa que todos os bens que os companheiros de facto forem adquiridos na constância da união é património de ambos. Isto já existia na lei anterior, mas depois aqui se determina algumas variantes, alguns aspectos também de inovação que têm a ver com algumas situações concretas que no domínio da lei, querendo aprofundar, nós iremos encontrar nos artigos todos esses elementos que também são bastante importantes. Mas importa assim dizer que os bens que um dos companheiros adquiriu antes de constituir a união de fato é património individual daquela pessoa. E ao se unirem, de facto, tudo quanto forem constituir será então património de ambos. Acho que já na reta final nós poderemos então tecer já algumas considerações naquilo que é exatamente a importância de nós termos então um pouco de atenção naquilo que é exatamente a nossa Constituição da União de Fato e a possibilidade de termos o reconhecimento se nós nos aproximarmos realmente àqueles que são autoridades das áreas administrativas da zona de residência. Precisamos sim de nos aproximarmos, falarmos de que, ou darmos a conhecer de que estamos, portanto, nesta união e a partir de lá, exatamente porque mesmo na zona, portanto, na área administrativa da residência, as pessoas estão conhecidas, razão pela qual se diz que tem que ser uma relação notória, tem que ser uma relação estável e singular. A singularidade tem a ver com o facto de, estando unidos de fato duas pessoas, os companheiros, um deles não poderá ter uma outra relação com outro companheiro, mesmo que seja de facto. Isto é a singularidade. A comunhão plena de vida. A comunhão plena de vida implica o quê? Viver debaixo do mesmo teto, comer na mesma mesa e até, inclusive, aquilo que nós chamamos de débito conjugal. O débito conjugal é um aspecto que pode-se aprofundar um pouco mais, que tem a ver com aquela questão de que as pessoas partilham a mesma cama. Estão juntas. Então, se efetivamente houver uma situação de que as pessoas, portanto, estando juntas, têm a tendência de
portanto, não aceitar esta situação, não havendo uma, digamos, uma que dizia eu que tem que haver uma justificação plausível para as pessoas estarem juntas e não terem a questão do débito conjugal. De uma maneira geral, é isto que temos para passar-vos como informação relacionada com o Instituto da União de Fato. E é importante, sim, que se faça o reconhecimento da União de Fato. Uma vez feito o reconhecimento da União de Fato na zona de residência, pode-se levar aquele certificado e transcrever-se no registro civil. Então, a partir da transcrição no registro civil, então é que sai o tal certificado que atesta a união de fato. Este, em qualquer situação que se queira fazer valer os direitos, tanto sucessórios como o direito de, portanto, de intentar uma ação ou termos, portanto, aquilo que é a vinculação das partes, é necessário que tenhamos em mão este certificado que realmente vai nos dar toda uma possibilidade de sentirmos-nos seguros naquela relação.